o poder escondido por trás da palavra porquê e como ela manipula decisões. Existe uma palavra tão simples que quase ninguém percebe o poder que ela tem. Uma palavra tão comum que passa despercebida nas conversas, nas negociações, nas discussões e até nas decisões mais importantes da sua vida. Essa palavra é porquê. E talvez a partir de agora você nunca mais a escute da mesma forma. Imagine que alguém se aproxima e diz: "Posso passar na frente porque estou com pressa." Sem pensar, você cede. Parece razoável, parece justo, parece humano. Mas o que acabou de acontecer dentro do seu cérebro é muito mais profundo do que um simples ato de gentileza. Você foi persuadido, e o mais curioso é que o motivo real nem importava tanto quanto o simples uso da palavra porquê. Essa palavra ativa um mecanismo silencioso, automático e quase hipnótico no cérebro. Ela cria uma justificativa instantânea, uma razão aparente que tranquiliza a mente e diminui a resistência. O porquê aciona o que o psicólogo Robert Cialdini chamou de gatilhos automáticos de obediência. Respostas que damos sem pensar, apenas por sermos condicionados a reagir quando uma explicação é apresentada, mesmo que seja vazia. O mais inquietante é que não se trata de inteligência, cultura ou personalidade. Todos nós estamos vulneráveis. Quando ouvimos porquê, algo dentro de nós desarma a desconfiança e abre espaço para o aceite, como se uma chave invisível girasse em nossa mente. Pense na força disso em um mundo dominado por discursos, manchetes e persuasão constante. De políticos a influenciadores, de marcas a colegas de trabalho, todos em algum momento usam o porquê como um feitiço linguístico. Essa palavra é um portal para o subconsciente, um comando disfarçado de explicação. E é exatamente por isso que quem entende o seu poder controla conversas, direciona decisões e molda comportamentos. Você já se perguntou quantas vezes disse sim apenas porque alguém te apresentou um motivo? Quantas escolhas aparentemente racionais nasceram de justificativas que, na verdade, nem faziam sentido? A verdade é que o cérebro humano busca conforto na lógica, mas nem sempre analisa se essa lógica é real. O simples formato da explicação já basta. Por isso, a palavra porquê é uma das mais poderosas ferramentas de influência da história. Ela atravessa culturas, religiões e gerações, agindo silenciosamente na estrutura da linguagem e na arquitetura das decisões humanas. Ao longo das próximas partes, você vai perceber que não estamos falando apenas de retórica, mas de neurociência, comportamento e autoconhecimento. Entender o porquê é entender como a mente responde a estímulos invisíveis. É enxergar o ponto exato onde a razão e a emoção se encontram e onde a manipulação começa. Robert Cialdini, em seus estudos, mostrou que as pessoas tendem a obedecer pedidos quando recebem uma justificativa, mesmo que essa justificativa seja completamente absurda. Isso significa que muitas vezes não é o conteúdo da explicação que importa, mas o simples fato de ela existir. E se essa pequena palavra é capaz de controlar respostas automáticas, imagine o que acontece quando ela é usada de forma consciente, intencional e estratégica. O porquê é o fio condutor entre o pedido e a aceitação. Ele cria a sensação de coerência, e o ser humano, por natureza, busca coerência acima de tudo. Ser coerente é parecer racional, e parecer racional é se sentir seguro. É por isso que a palavra funciona como uma ponte emocional e lógica ao mesmo tempo. Ela conversa com o cérebro racional, oferecendo um motivo, e com o emocional, oferecendo alívio. A combinação é perfeita para gerar aceitação instantânea. Mas aqui está o ponto mais intrigante. Esse poder pode ser usado tanto para manipular quanto para despertar consciência. A mesma chave que abre a mente pode também libertá-la. E é exatamente isso que você vai descobrir ao longo deste vídeo, como a linguagem molda suas decisões e como é possível retomar o controle da sua própria mente, simplesmente entendendo o que está por trás de uma palavra que você repete todos os dias sem perceber. Você está prestes a entrar em um território onde comunicação e psicologia se cruzam, onde o invisível se torna visível e onde cada porquê
ganha um novo significado. E talvez, quando essa compreensão se instalar, você perceba que a verdadeira persuasão nunca esteve nas palavras em si, mas na forma como o cérebro reage a elas. Durante décadas, cientistas comportamentais tentaram entender o que realmente leva uma pessoa a obedecer, concordar ou ceder diante de um simples pedido. Robert Cialdini foi um dos primeiros a decifrar essa lógica invisível, e o resultado de suas pesquisas revelou algo perturbador. O ser humano não precisa de um motivo verdadeiro para justificar uma ação. Precisa apenas da sensação de ter um. E é exatamente isso que a palavra porquê oferece. Uma ilusão de razão, um verniz de sentido que satisfaz a mente, mesmo quando não há nada por trás. Um dos experimentos mais famosos sobre isso aconteceu na Universidade de Harvard, quando a psicóloga Ellen Langer decidiu testar até que ponto as pessoas agiam por lógica ou por hábito mental. Ela pediu que uma assistente tentasse furar uma fila para usar a máquina de Xerox. No primeiro grupo, ela dizia apenas: "Com licença, posso usar a máquina de Xerox?" Cerca de 60% das pessoas deixaram ela passar. Mas, quando ela acrescentou a palavra "por quê", algo quase mágico aconteceu. Ao dizer "com licença, posso usar a máquina de Xerox porque estou com pressa?", o número de pessoas que deixaram ela passar saltou para 94%. E o mais surpreendente veio depois. Mesmo quando a justificativa era absurda, "posso usar a máquina porque preciso tirar cópias?", as pessoas continuaram permitindo sem questionar. Essa simples inclusão de uma palavra alterou o comportamento coletivo. Ela fez com que a mente das pessoas entrasse em modo automático, respondendo não ao conteúdo da frase, mas ao formato dela. O porquê se tornou uma senha psicológica. Ele sinaliza ao cérebro que uma justificativa está presente e, portanto, a solicitação deve ser aceita. Cialdini chamou esse fenômeno de resposta automática de obediência, um reflexo que surge quando a mente prefere poupar energia em vez de analisar a situação em profundidade. A explicação científica por trás disso está na forma como o cérebro humano processa informações. Nosso sistema cognitivo é dividido em dois modos principais: o pensamento rápido e o pensamento lento, conceito popularizado por Daniel Kahneman. O pensamento rápido é impulsivo, automático e emocional. Ele reage de forma imediata a estímulos. Já o pensamento lento é racional, analítico e exige esforço mental. O problema é que o cérebro humano detesta esforço. Ele procura atalhos o tempo todo para economizar energia, e a palavra porquê é exatamente um desses atalhos. Ela sinaliza que uma explicação foi dada, permitindo que o pensamento rápido assuma o controle e finalize a decisão sem que o pensamento lento sequer participe. É por isso que a persuasão é tão poderosa quando embalada em justificativas. A maioria das pessoas não decide com base na verdade, mas na aparência de verdade. Quando ouvimos um porquê, sentimos que estamos tomando uma decisão consciente, quando na realidade estamos apenas respondendo a um gatilho automático. Essa dinâmica é explorada diariamente em todos os níveis da comunicação humana, na publicidade, nos relacionamentos, na política e até nas conversas mais simples. Cialdini não apenas demonstrou o poder dessa palavra, mas também alertou para o seu perigo. Quando uma justificativa é usada de forma consciente e ética, ela pode inspirar clareza e confiança. Mas quando é usada com intenção manipuladora, ela se transforma em uma arma psicológica. É o mesmo mecanismo que permite a um vendedor convencer alguém a comprar algo que não precisa, ou a um político persuadir multidões com discursos cheios de razões vazias. O cérebro, nesse estado, não questiona, ele aceita, porque a estrutura da linguagem já convenceu antes mesmo que o conteúdo fosse analisado. Esse fenômeno revela algo ainda mais profundo sobre a mente humana: nossa necessidade de coerência. Queremos acreditar que nossas decisões são lógicas, que nossas ações têm motivos claros. O porquê alimenta exatamente essa necessidade. Ele oferece a ilusão de racionalidade, mesmo quando a decisão nasce do impulso.
É um lembrete de que a persuasão mais eficaz não grita, não força, não convence pelo confronto. Ela sussurra por meio da linguagem e da forma como ela ativa zonas específicas do cérebro responsáveis pela tomada de decisão. Perceba o que isso significa na prática. Todos os dias, você é exposto a centenas de mensagens que usam justificativas disfarçadas. Compre agora, porque o desconto termina hoje. Aproveite, porque todos estão fazendo. Siga essa estratégia, porque comprovadamente funciona. São frases simples, diretas, e justamente por isso perigosas. Elas falam com o instinto, não com a consciência. Cada uma delas aciona o mesmo gatilho que Ellen Langer revelou décadas atrás. A diferença é que agora, em vez de uma fila de Xerox, o experimento acontece dentro da sua mente, o tempo todo em escala global. Compreender essa dinâmica é o primeiro passo para escapar dela. O poder da persuasão começa na consciência de que você está sendo persuadido. Saber reconhecer quando o porquê é genuíno ou quando é apenas um disfarce muda completamente a forma como você percebe o mundo e como se comunica com ele. O conhecimento não é apenas defesa, é também domínio. E é nesse ponto que a psicologia da persuasão deixa de ser uma ferramenta de manipulação e se torna um instrumento de clareza e poder pessoal. O que vem a seguir é o coração dessa descoberta: entender a engenharia oculta por trás da palavra, compreender por que ela atua diretamente nos atalhos mentais e como a neurociência explica essa resposta quase automática que todos nós temos. O próximo passo é mergulhar no funcionamento interno da mente humana e descobrir como um simples porquê é capaz de atravessar o filtro racional e influenciar comportamentos sem que percebamos. A engenharia oculta da palavra. Para entender o poder da palavra porquê, é preciso entrar nos bastidores da mente humana, onde a linguagem e a biologia se unem em silêncio para moldar nossas reações. O cérebro é uma máquina que busca sentido, mas não necessariamente a verdade. Ele interpreta o mundo com base em padrões, atalhos e associações criadas pela repetição. A palavra porquê é um desses atalhos mentais. Ela funciona como uma ponte neural entre a informação e a aceitação. Quando alguém diz porquê, o cérebro entende que uma justificativa virá a seguir e, por instinto, reduz a vigilância crítica. É nesse instante, quase imperceptível, que a persuasão acontece. O segredo está em como o cérebro processa linguagem e emoção simultaneamente. O córtex pré-frontal, responsável pela análise lógica, trabalha junto com o sistema límbico, que governa as emoções e as respostas instintivas. Quando uma justificativa é apresentada, o sistema límbico interpreta aquilo como uma forma de segurança. Ele envia uma mensagem silenciosa para o corpo dizendo: "Você pode confiar, há uma explicação." Essa sensação de coerência desativa, por alguns segundos, o impulso de questionar. O resultado é uma obediência suave, confortável, quase imperceptível, e é exatamente nesse espaço entre o estímulo e a reação que a palavra porquê exerce seu domínio. Robert Cialdini descreveu isso como uma forma de automatismo comportamental. Assim como um botão que, ao ser pressionado, ativa um comando específico, a linguagem também possui gatilhos que disparam respostas previsíveis. O porquê é um desses botões. Ele se aproveita do modo automático do cérebro, aquele que opera com base em economia de energia. Essa economia é vital para a sobrevivência, mas perigosa para a liberdade mental. Ao delegar decisões a respostas automáticas, abrimos brechas para que a linguagem nos conduza sem resistência. A neurociência confirma que cada vez que aceitamos uma justificativa sem reflexão, reforçamos conexões sinápticas que tornam esse comportamento mais provável no futuro. É o que se chama de neuroplasticidade da obediência. O cérebro aprende padrões e passa a executá-los com mais eficiência, mesmo que esses padrões não sejam conscientes. É como se a cada vez que alguém usa porquê conosco, uma trilha neuronal se tornasse mais nítida, pavimentando o caminho para o próximo sim automático.
Esse processo explica por que a manipulação linguística é tão eficaz. Não se trata apenas de palavras, mas da forma como elas reorganizam o funcionamento da mente. O porquê cria uma microestrutura de confiança, um pequeno alívio cognitivo que faz o cérebro acreditar que está no controle. A pessoa sente que entendeu a situação, mas o que aconteceu foi apenas um desarme momentâneo do pensamento crítico. O raciocínio é adormecido e a linguagem assume o comando. Agora, imagine isso sendo usado de forma intencional por quem domina os mecanismos da comunicação. Um vendedor experiente, um líder político, um influencer digital, todos sabem, mesmo que de forma intuitiva, que a mente humana responde à coerência mais do que à verdade. Eles constroem frases que soam racionais, mas que na realidade são apenas emocionalmente confortáveis. A repetição desse padrão cria um ciclo de condicionamento coletivo. Frases como "confie porque eu sei o que estou dizendo", "siga porque funciona", "apoie porque é o certo", parecem inofensivas, mas carregam uma estrutura invisível que orienta comportamentos em massa. Dentro do cérebro, o que acontece é um verdadeiro jogo de forças entre economia cognitiva e consciência. O cérebro busca o caminho mais fácil, e a palavra "porquê" oferece essa rota rápida. Mas ao fazer isso, sacrifica a profundidade da análise. Em outras palavras, a mente prefere parecer racional do que realmente ser racional. A heurística da justificativa, o nome técnico desse fenômeno, é o motor invisível que sustenta grande parte das decisões humanas. Não escolhemos o que é mais lógico, escolhemos o que parece lógico. E esse é o ponto onde a persuasão se torna arte. Porque quem entende esse mecanismo pode usar a palavra não apenas para controlar, mas também para libertar. Imagine usar o porquê para provocar reflexão, não obediência. Você precisa desacelerar, porque seu corpo está pedindo descanso. Reflita porque sua mente repete padrões que não são seus. Essas frases ativam o mesmo gatilho, mas em vez de adormecer a consciência, a despertam. O poder da palavra não está apenas em quem a usa, mas no propósito por trás dela. É aqui que o domínio da linguagem encontra o autoconhecimento. Entender o porquê é perceber onde termina a escolha e começa o condicionamento. É reconhecer quando você está decidindo por vontade própria ou quando está apenas respondendo a um comando linguístico disfarçado de explicação. Essa consciência muda tudo. A forma como você consome informações, como se comunica e até como se defende da influência invisível que molda o comportamento coletivo. O porquê é, portanto, mais do que uma palavra. É um espelho que reflete o funcionamento interno da mente humana. Quando usado inconscientemente, ele mantém as pessoas presas ao automatismo. Quando compreendido e usado com intenção, ele se transforma em uma ferramenta de clareza e poder pessoal. Saber por que você faz algo é libertador. Saber que às vezes o seu porquê não é realmente seu é o começo da verdadeira autonomia mental. No próximo capítulo, você verá como essa engenharia da palavra é explorada todos os dias para influenciar comportamentos, opiniões e escolhas sem que percebamos. Veremos como o porquê se tornou a base invisível de campanhas políticas, estratégias de marketing e manipulações emocionais disfarçadas de lógica. O mesmo mecanismo que acalma a mente pode ser usado para controlá-la. E entender como isso acontece é a chave para não ser controlado por aquilo que você acredita estar compreendendo. Como ela é usada para te manipular. A manipulação não acontece quando alguém mente. Ela acontece quando alguém diz algo que parece verdade. E é exatamente aí que a palavra porquê se torna uma arma invisível, uma ferramenta que disfarça controle com coerência. A maior parte das pessoas acredita que decide por conta própria, mas a verdade é que grande parte das decisões são induzidas, não pela força, mas pela linguagem. O porquê é o verniz racional de cada comando emocional que recebemos. Ele faz o cérebro acreditar que está refletindo, quando na verdade está apenas obedecendo.
Basta observar como as campanhas políticas, os discursos institucionais e as estratégias de marketing usam a palavra. Compre porque é o mais vendido. Vote porque é o certo. Siga porque todos estão seguindo. A estrutura é sempre a mesma, uma justificativa que parece lógica, mas que serve apenas para reforçar o comportamento desejado. A mente humana tem sede de sentido, e quem oferece esse sentido, ainda que falso, conquista o poder de direcionar o comportamento coletivo. Nas redes sociais, isso se manifesta de forma ainda mais perigosa. O algoritmo recompensa aquilo que mantém as pessoas presas, e a linguagem é o combustível perfeito para isso. Frases curtas, diretas, com um porquê convincente no meio, são reproduzidas, compartilhadas e internalizadas sem resistência. Você precisa disso porque vai mudar sua vida. A promessa é emocional, mas a estrutura é racional. O cérebro aceita o pacote inteiro sem perceber o truque. E assim, a palavra vai moldando crenças, identidades e até valores. Um porquê de cada vez. O cérebro busca coerência mais do que busca verdade. Essa é a brecha que os manipuladores exploram. Quando algo soa coerente, o sistema de recompensa libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da validação. É uma sensação sutil, mas viciante. O indivíduo sente que entendeu algo importante, quando na verdade foi apenas conduzido a aceitar. É o que chamamos de ilusão de compreensão. E cada porquê, estrategicamente colocado, funciona como uma âncora emocional, travando a mente dentro de uma narrativa cuidadosamente construída. Empresas utilizam isso há décadas. No marketing, o porquê é uma das ferramentas mais valiosas da psicologia de consumo. A justificativa cria valor simbólico. Compre porque você merece. Escolha porque é diferente. Invista porque o tempo não volta. Todas essas frases transformam desejos em necessidades. O consumidor sente que está decidindo, mas quem realmente está decidindo é a estrutura linguística implantada no subconsciente. Ela substitui reflexão por impulso. E o pior, a pessoa ainda sente gratidão pelo manipulador, mas o campo mais sofisticado dessa manipulação está na política. Nenhum discurso de massa sobrevive sem o porquê. Líderes sabem que o povo não precisa de fatos, precisa de uma razão emocional para acreditar. Lute porque estamos do lado certo. Obedeça porque é pelo bem de todos. Sacrifique-se porque o futuro depende disso. Essa sequência é uma fórmula milenar de controle social. O porquê é o alicerce da obediência coletiva. Ele une pessoas em torno de uma justificativa comum, mesmo que essa justificativa seja apenas um disfarce para o interesse de poucos. O mais inquietante é que a manipulação não depende da malícia de quem fala. Muitas vezes é automática. Líderes, professores, pais, amigos, todos aprendem desde cedo a usar justificativas para reforçar a autoridade. Faça isso porque eu mandei. Acredite porque é assim. O hábito é transmitido de geração em geração, até que a obediência se torna cultural. O porquê deixa de ser uma explicação e passa a ser uma sentença. Ele silencia o pensamento crítico com uma sensação de ordem. Essa manipulação linguística cria uma prisão invisível feita de crenças. As pessoas passam a viver dentro de narrativas que não são suas, defendendo ideias que nunca questionaram, repetindo frases que apenas parecem lógicas. A escravidão moderna não é física, é semântica. É uma prisão feita de porquês. Quando alguém diz "é assim porque sempre foi", o que está sendo dito é "não pense, apenas aceite". A repetição dessa estrutura apaga o impulso natural da dúvida, e com isso, a liberdade cognitiva se dissolve em silêncio. O poder de quem entende isso é imenso, porque enquanto a maioria luta por atenção, os manipuladores lutam por controle de narrativa. Eles não querem apenas que você olhe, querem que você concorde, e para isso basta um porquê no lugar certo, com o tom certo, na hora certa. O cérebro faz o resto. Ele constrói a coerência por conta própria, justificando o que quer que precise justificar para se manter confortável. Essa é a base da manipulação moderna.
transformar coerência em arma e linguagem em coleira. Mas há um detalhe que poucos percebem. O mesmo mecanismo que aprisiona também pode libertar. Quando você reconhece o padrão, ele perde o poder. Quando percebe o porquê vindo e decide pensar antes de reagir, o circuito se rompe. O cérebro, que antes obedecia automaticamente, agora desperta. E nesse momento, você não apenas escuta uma frase, você a vê por dentro, enxerga a engenharia da persuasão funcionando diante de seus olhos. É como perceber o truque do mágico no meio do espetáculo. Depois disso, nunca mais se é o mesmo. No próximo capítulo, vamos explorar como desarmar esse poder, como usar o mesmo mecanismo para fortalecer a consciência e inverter o jogo da manipulação. Você vai entender como transformar o porquê em um escudo mental, e não em uma corrente invisível, porque a linguagem, quando compreendida, deixa de ser uma arma contra você e passa a ser uma extensão da sua liberdade. Como se proteger e virar o jogo. Reconhecer a manipulação é o primeiro passo, mas escapar dela exige algo mais profundo: consciência ativa. O cérebro humano opera em piloto automático a maior parte do tempo, e é nesse modo que os gatilhos como o porquê encontram espaço. Para se proteger, é preciso sair desse modo reativo e ativar o estado de observação consciente. Isso significa não apenas ouvir as palavras, mas enxergar o que elas tentam provocar dentro de você. Sempre que alguém disser algo seguido de um porquê, observe se a justificativa realmente traz sentido, ou apenas cria uma sensação de sentido. Essa diferença é o limite entre a liberdade e a influência. Quando você passa a escutar com atenção crítica, descobre que o mundo fala consigo o tempo todo, tentando direcionar sua atenção, seu desejo, sua culpa e sua lealdade. Comerciais, discursos, até conversas cotidianas. A linguagem é o território da dominação moderna. Por isso, quem domina a percepção sobre as palavras domina a própria mente. E dominar a mente não significa se fechar, mas se abrir com discernimento. É compreender que cada palavra carrega uma intenção e que a sua tarefa é identificar se essa intenção é de esclarecimento ou de controle. O verdadeiro poder começa quando você questiona o porquê, em vez de aceitá-lo como um sinal de lógica. A armadilha da manipulação linguística é o conforto da coerência. Quando algo soa certo, o cérebro relaxa, mas a verdade nem sempre soa confortável. Aprender a tolerar o desconforto cognitivo é uma das maiores defesas contra o engano. Ao sentir que algo parece óbvio demais, pare. Pergunte-se: isso é real ou apenas plausível? Essa pausa interrompe o ciclo automático da persuasão. É o intervalo em que a consciência entra em cena e a ilusão perde o domínio. A mente manipulada reage. A mente livre reflete. Essa é a diferença essencial entre ser conduzido e conduzir. Outra forma de virar o jogo é usar o mesmo mecanismo, mas com propósito ético. Quando você comunica com clareza e verdade, o porquê deixa de ser uma armadilha e se torna uma ponte. Ele não serve mais para forçar a aceitação, mas para iluminar compreensão. Dizer porquê com autenticidade é devolver às palavras sua função original. Conectar ideias e não comandar comportamentos. Imagine alguém dizendo: eu acredito nisso porque vivi na pele. Essa frase não impõe, inspira. Ela convida, em vez de empurrar. Essa é a diferença entre manipular e influenciar. O primeiro busca controle, o segundo busca consciência. Treinar a mente para essa distinção é como afiar uma espada invisível. A cada conversa, a cada notícia, a cada propaganda, você aprende a ouvir por baixo das palavras. A pergunta silenciosa se torna permanente. Qual é a intenção por trás desse porquê? E quanto mais você pergunta, mais o mundo revela suas engrenagens. O discurso político perde o encanto, o marketing perde o brilho, as justificativas vazias perdem o poder. Você passa a enxergar o esqueleto da linguagem e, com isso, a própria estrutura da persuasão se desmancha diante de você. O que antes era invisível, agora é evidente.
Mas existe algo ainda mais poderoso do que resistir: redirecionar. Quando você entende o mecanismo, pode utilizá-lo para o bem. Pode influenciar com consciência, pode ensinar, liderar, inspirar, transformar sem enganar. Pode dizer porquê de forma íntegra, com a intenção de gerar clareza, não submissão. Essa é a aplicação ética da persuasão. E ela não apenas protege, mas liberta. Porque a comunicação consciente cria relações baseadas em escolha, não em comando. Quando você comunica com verdade, as pessoas não obedecem, elas se conectam. A neurociência confirma. O mesmo circuito cerebral que responde automaticamente à justificativa também pode ser treinado para a análise consciente. Quando você começa a observar padrões de linguagem, o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento crítico, se ativa. Essa ativação rompe o ciclo automático de resposta emocional. É o momento em que a palavra porquê perde sua aura hipnótica e volta a ser apenas uma palavra. O cérebro deixa de funcionar como um reflexo condicionado e passa a operar como um filtro inteligente. A mente desperta se torna imune à manipulação disfarçada de lógica. Mas há um último desafio: reconhecer quando o manipulador é você mesmo. Todos, em algum nível, usam justificativas para se proteger da culpa, da dúvida ou do medo. Dizer "eu não mudo porque é meu jeito" é uma forma de se enganar. O autoconhecimento começa quando você aplica essa análise para dentro, quando percebe que seus próprios porquês também te prendem. Questionar o que você acredita não é sinal de fraqueza, é a origem da liberdade. A linguagem que você usa internamente molda o tipo de realidade em que vive. Se você muda a forma como explica as coisas a si mesmo, muda o caminho que está trilhando. Vencer o jogo da manipulação não é sobre desconfiar de todos. É sobre desenvolver uma mente que percebe antes de reagir. Uma mente que escolhe antes de acreditar. E quando isso acontece, o poder da linguagem muda de lado. O porquê deixa de ser a corda que te puxa e se torna o leme que você segura. A partir daí, nada que te digam terá mais o mesmo peso, porque você entenderá o que está sendo feito com as palavras. E, mais importante, o que pode ser feito com elas quando estão nas mãos certas. No próximo capítulo, vamos explorar como transformar esse poder em uma ferramenta de impacto positivo, como usar a força do porquê para inspirar, ensinar e influenciar com autenticidade. Porque quando você entende o mecanismo, o mundo deixa de ser um campo de manipulação e se torna um palco de consciência. Como usar esse poder de forma ética e consciente? Usar o poder da palavra porquê de forma ética é compreender que a comunicação não é uma arma, mas uma ponte. É sair do campo da manipulação para entrar no território da influência consciente. Quem entende o peso dessa palavra tem em mãos uma das chaves mais antigas da mente humana. E o modo como a utiliza define se está construindo conexões ou fabricando obediência. A verdadeira maestria não está em fazer as pessoas dizerem sim, mas em ajudá-las a entender por que estão dizendo sim. Essa diferença sutil separa os líderes que inspiram dos manipuladores que controlam. Quando você fala com intenção verdadeira, o porquê ganha outra energia. Ele não vem para convencer, mas para esclarecer. O porquê ético não se apoia em ilusões, mas em transparência. Ele oferece um caminho lógico que permite que o outro compreenda e decida. É o oposto da persuasão cega. Dizer porquê de forma consciente é um ato de respeito. É dizer, eu confio na sua capacidade de raciocinar, por isso te explico. Essa simples mudança de intenção transforma o impacto da comunicação. O ouvinte sente a diferença, mesmo sem perceber racionalmente. A autenticidade é percebida não pelas palavras, mas pela vibração que elas carregam. O ser humano é sensível à intenção. Mesmo que o cérebro racional não detecte a manipulação de imediato, o corpo sente. Um discurso falso gera tensão, desconfiança e desconforto. Já uma fala sincera cria abertura e empatia. Quando você diz porquê com verdade,
ativa o espelho emocional da outra pessoa. Ela se sente compreendida e não enganada. É por isso que os grandes comunicadores, os verdadeiros mestres da influência, não precisam de truques. Eles não manipulam a mente, eles tocam a consciência. A comunicação consciente não busca controlar o comportamento, mas expandir a percepção. Para usar o porquê de forma ética, é necessário alinhar intenção e propósito. Antes de falar, pergunte-se: por que estou dizendo isso? Essa autoanálise impede que a palavra se torne uma ferramenta de vaidade. Se a resposta for mover alguém para o seu bem, a manipulação está presente. Se for inspirar alguém a compreender, o poder é legítimo. Essa distinção define o limite entre o persuasor e o mentor. O primeiro quer que o outro acredite nele. O segundo quer que o outro acredite em si mesmo. E é nesse segundo caminho que mora o verdadeiro impacto. A psicologia comportamental mostra que o cérebro humano é programado para responder a significados, não apenas a sons. Quando usamos o porquê com integridade, estamos alimentando o sistema límbico de confiança, não o de submissão. Isso cria laços mais duradouros e genuínos. A influência consciente é sustentável porque não se apoia na mentira. Ela planta credibilidade. E credibilidade é o solo fértil da liderança. Pessoas que se sentem respeitadas tendem a ouvir mais, compreender mais e agir com mais convicção. Não porque foram conduzidas, mas porque foram despertadas. A comunicação ética exige presença. É preciso estar inteiro no momento da fala, atento à emoção que se transmite e ao impacto que se causa. Quando o porquê sai da boca sem consciência, ele pode distorcer a verdade. Mas quando é dito com intenção plena, ele se torna uma ferramenta de clareza. A linguagem nesse nível deixa de ser apenas som e passa a ser energia. É o ponto em que falar e pensar se alinham com o mesmo propósito: gerar entendimento. E quando isso acontece, o porquê deixa de ser uma brecha mental e se torna um portal de consciência. O uso consciente dessa palavra também transforma a forma como você se comunica consigo mesmo. A autocomunicação é o diálogo mais influente que você terá na vida. Quando você diz "eu consigo porque acredito", está fortalecendo sua mente. Quando diz "não posso porque fracassei antes", está criando uma prisão verbal. As justificativas que você cria moldam a sua identidade. O poder do porquê não se limita ao que você diz aos outros. Ele molda o que você acredita sobre si. A palavra que convence o mundo também é a que define o seu destino. Por isso, o uso ético começa dentro. A integridade na fala externa depende da honestidade na fala interna. Usar o porquê conscientemente é compreender que cada vez que você o pronuncia, está oferecendo uma explicação. E toda explicação é uma semente. Algumas germinam em entendimento, outras em manipulação. Cabe a você decidir o tipo de mente que quer cultivar ao redor. Se quiser gerar lucidez, use o porquê com clareza, intenção e propósito. Se quiser gerar conexão, use-o com empatia. Quando essa palavra nasce do lugar certo, ela não prende, liberta. E é aí que a comunicação se transforma em consciência aplicada. O mundo já tem vozes demais tentando convencer. O que ele precisa são vozes que despertem. Ser uma dessas vozes é escolher um caminho mais difícil, mas infinitamente mais poderoso. Porque a influência ética não apenas muda decisões, ela muda pessoas. Ela não cria seguidores, cria pensadores. E todo pensador consciente se torna, inevitavelmente, um multiplicador de lucidez. O porquê pode ser o ponto onde tudo começa. A diferença está no que você faz com ele. Se usa para dominar ou para despertar. E quando a linguagem se torna um canal de consciência, a palavra porquê deixa de ser uma ferramenta de persuasão e se transforma em um instrumento de iluminação. Cada vez que você a pronuncia com verdade, está lembrando o mundo de que a clareza é mais forte que o controle e que o verdadeiro poder não está em convencer, mas em revelar. No próximo e último capítulo, veremos como fechar esse ciclo de entendimento com uma reflexão poderosa e um convite à ação consciente.
o ponto em que o conhecimento se transforma em atitude e a consciência ganha movimento. Agora que você entende o poder que existe por trás de uma única palavra, tudo muda, porque de agora em diante, cada vez que alguém tentar te convencer, sua mente vai enxergar o mecanismo por trás do discurso. Vai perceber o tom, o ritmo, o motivo oculto. Você não ouvirá apenas as palavras, mas o que elas estão tentando fazer com você. E essa consciência é o que separa os que vivem sendo conduzidos daqueles que conduzem a própria jornada. A verdade é que o porquê é um espelho. Ele reflete o motivo oculto por trás de toda a ação humana. Entender isso é enxergar como o mundo realmente funciona. A sociedade é construída sobre justificativas. Governos, empresas, religiões, todos contam histórias baseadas em um porquê. O porquê sustenta promessas, medos e crenças, e quando você não questiona, acaba vivendo segundo a narrativa de outros. O despertar começa quando você decide escrever o seu próprio porquê, porque quando você entende o seu motivo, ninguém mais o define por você. As decisões se tornam conscientes. A mente deixa de reagir e passa a escolher. E é nesse ponto que a manipulação perde completamente o poder. Você já reparou que as pessoas mais seguras não falam muito, mas quando falam são ouvidas? É porque elas têm clareza sobre o que dizem. Elas não precisam convencer. Elas apenas expressam o que é real. Essa é a força de quem domina a própria linguagem. E é isso que você pode conquistar a partir de agora. A verdadeira maestria não está em usar as palavras certas para vencer os outros, mas em usá-las para vencer a si mesmo. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da resposta automática, está treinando sua mente. Cada vez que analisa um discurso antes de reagir, está fortalecendo seu poder interior. E cada vez que fala com intenção, está expandindo o campo da sua influência ética. O porquê é mais do que uma palavra. Ele é o portal da consciência linguística. É o elo entre pensamento e ação. Quando usado de forma inconsciente, ele aprisiona. Quando usado com sabedoria, ele liberta. A neurociência explica que toda linguagem molda a percepção. Aquilo que você diz repetidas vezes se transforma em estrutura mental. Se as palavras que usa são baseadas em medo, você constrói limites. Se são baseadas em clareza, você constrói possibilidades. Isso significa que o seu vocabulário é o espelho da sua mente, que ao entender o poder do porquê, você ganha a capacidade de redesenhar o seu próprio mapa mental. Agora imagine o impacto disso em larga escala. Imagine um mundo onde as pessoas entendem o que dizem e dizem o que entendem, onde a comunicação é transparente e não estratégica, onde a intenção por trás das palavras é tão clara que a persuasão se torna desnecessária. Esse é o tipo de consciência que transforma sociedades inteiras. E começa em gestos simples, um diálogo mais honesto, uma explicação mais verdadeira, um porquê dito com sinceridade. É assim que a mudança começa, na maneira como falamos e ouvimos. Mas há algo ainda mais profundo. A palavra porquê não apenas manipula decisões, ela revela valores. Quando alguém diz, faço isso porque acredito, você entende sua essência. Quando alguém diz, faço isso porque preciso, você entende seu medo. Quando alguém diz, faço isso porque amo, você entende seu propósito. Essa palavra, quando olhada de perto, expõe o que move o ser humano. Por isso, conhecer seu próprio porquê é conhecer a si mesmo. É descobrir o que realmente te motiva a agir, a criar, a lutar, a continuar. É nesse ponto que a psicologia da persuasão encontra o autoconhecimento. O poder de influenciar começa pela capacidade de se entender. Então a pergunta final é simples, mas poderosa. Quantas vezes você já disse sim sem saber o porquê? Quantas vezes permitiu que a palavra de alguém dirigisse suas escolhas, suas crenças, seus caminhos? E mais importante, quantas vezes você justificou algo para si mesmo usando um porquê que não era verdadeiro? É nesse instante de reflexão que a consciência se expande. Porque o autoconhecimento não é sobre controlar o mundo, mas sobre perceber quando o mundo tenta te controlar.
A partir de agora, cada vez que ouvir um porquê, veja-o como um sinal. Um convite para pensar antes de reagir, para sentir antes de decidir, para compreender antes de acreditar. Isso é liberdade mental. Isso é autonomia emocional. É o estado em que a linguagem deixa de te conduzir e passa a te servir. E quando você chega nesse ponto, o jogo da persuasão se inverte. Você continua ouvindo, mas já não é mais influenciado da mesma forma. Você continua falando, mas agora com intenção e propósito. Se esse conteúdo abriu sua percepção, compartilhe. Leve essa consciência adiante. Cada pessoa que entende o poder das palavras se torna um ponto de luz num mundo saturado de discursos, porque a ignorância é o combustível da manipulação, mas a clareza é a base da liberdade. E se há algo que o conhecimento de Cialdini nos ensina, é que todo mecanismo de influência pode ser neutralizado pelo simples ato de enxergar. Então lembre-se, o verdadeiro poder começa quando você entende as palavras que te controlam. E se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que o porquê não é apenas uma justificativa, é o código que define o comportamento humano. Use-o com consciência, fale com intenção, ouça com discernimento. E cada decisão sua se tornará um ato de liberdade.